Olá pessoal, hoje a gente chega à nossa última mensagem da série O Novo Normal, uma vida moldada pelo Espírito. Nós temos aproveitado ao longo dessas últimas semanas para falar sobre esse termo que tem se tornado tão comum no nosso tempo, um novo normal, por conta da necessidade de pensar, repensar e refletir como será o mundo daqui para frente, em meio ainda à pandemia e em uma situação pós-pandemia, como que nós vamos nos comportar, aquilo que vai precisar mudar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a gente tem falado que, da mesma maneira, quando uma vida ela é impactada pelo Evangelho da Graça de Jesus, quando um coração é convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, há também uma mudança, há uma transformação, há um novo normal. Não é possível mais viver da mesma maneira. E nós então temos falado sobre aquilo que nós somos chamados a viver nesse novo normal, e um normal agora daqueles que são moldados pelo Espírito, daqueles que refletem o caráter do Mestre Cristo Jesus. E hoje eu queria falar com vocês sobre sermos chamados para o serviço. E nessa direção eu quero fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, do versículo 17 até o versículo de número 28. Você pode acompanhar aí, também olhar a sua Bíblia, olhar a versão que você tem com você. E depois do nosso encontro você pode e deve ler e reler o texto da Palavra de Deus, que nos diz o seguinte: Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Na última semana nós falamos que aqueles que de fato vivem esse novo normal, sendo moldados pelo Espírito Santo, são chamados para a morte. E a gente olhava então naquela ocasião para o discurso de Jesus, apresentando essa situação aos seus discípulos como algo que era necessário acontecer. Nós olhamos isso a partir do Evangelho de Marcos e hoje a gente olha para o Evangelho de Mateus e a gente continua nesse mesmo contexto, Jesus falando a respeito da sua morte, mas agora em uma outra perspectiva, como nós somos chamados para servir, como olhando para a vida, para a obra, para o ministério de Jesus, nós somos chamados para o serviço. E eu sei que quando nós olhamos com essa perspectiva para o tempo atual que nós vivemos, nós percebemos algumas disfunções no nosso tempo. Primeiro, olhando para a realidade institucional das
da comunidade dos discípulos, das igrejas, que deveriam seguir o direcionamento e a orientação de Jesus, nós percebemos uma disfunção que diz respeito à igreja passar a viver não mais para o serviço dos outros, não mais para o serviço daqueles que precisam, mas apenas da sua sobrevivência e memória, ou então apenas da sua autopromoção e propagação. Esse tempo que nós temos vivido de pandemia, de quarentena, de reclusão, de mudança, de incertezas, tem nos levado também a refletir a realidade da igreja. A igreja tem sido encorajada a pensar além de si mesma também. Nós temos sido encorajados a refletir a respeito da necessidade da sociedade à nossa volta e das pessoas que estão ao nosso redor. O que eles precisam, o que eles carecem, como nós podemos efetivamente fazer algo aonde Deus nos colocou. Nós estamos sendo desafiados a compreender quem nós somos, onde nós estamos e aquilo que Deus quer fazer por meio de quem nós somos, aonde nós estamos. Que de fato esse seja um pensamento da nossa comunidade local, da nossa igreja, da nossa comunidade de discípulos. Que nós possamos nos perceber nesse momento como agentes do reino de Deus na história. Olhar para a nossa cidade, olhar para a nossa região e efetivamente entender que somos chamados para servir. Mas, além da realidade comunitária, institucional da igreja, existe também a disfunção do caráter pessoal, que é o que acaba levando também à disfunção institucional. E essa disfunção de caráter pessoal diz respeito ao desenvolvimento de uma teologia do Deus a serviço do nosso sucesso. Do Deus que se tornou o gênio da lâmpada e na hora que a gente precisa, a gente esfrega, ele aparece, a gente faz o pedido e ele realiza todos os nossos desejos. E nós temos vivido assim também focados no nosso próprio umbigo. Isso pode ser percebido nas preocupações que nós temos desenvolvido nesse tempo, sempre voltadas a nós mesmos e julgando até mesmo aqueles que estão ao nosso redor em suas motivações, sem nós sabermos ao certo como eles estão vivendo e o que eles estão enfrentando. Então, se nós encontramos alguém que está preocupado com a sua saúde, nós o julgamos dizendo ele não está preocupado com a questão econômica do nosso país e como as pessoas vão viver em meio a esse momento de tantas dificuldades. Ou se nós olhamos para alguém que está preocupado com as questões econômicas e nós dizemos então, mas ele não está preocupado com a saúde daqueles que estão ao seu redor, porque nós sempre estamos olhando para tudo e para todos ao nosso redor a partir apenas da nossa perspectiva, a partir apenas do nosso umbigo, a partir apenas do desejo do nosso coração, e a gente não se mobiliza, a gente não se move em pensar além disso e pensar nos outros e naquilo que nós fomos chamados para viver, que é o cuidado para com os outros. A liderança de Jesus, ela se torna referência porque ela é uma liderança servidora. Durante muitos anos, não meses, mas anos, esteve no Brasil figurando entre os livros mais vendidos e lidos, um livro intitulado O Monge e o Executivo, que falava da liderança a partir da perspectiva da liderança de Jesus, o líder que serve. E é exatamente isso que nós encontramos em Jesus, é exatamente isso que nós encontramos nesse texto, e é exatamente isso que nós somos chamados a viver. Somos chamados a servir, somos chamados ao serviço. Acompanhando então esse texto, nós percebemos algumas características de alguém chamado para servir. Deve optar pela obediência mesmo em face ao prejuízo e sofrimento. Nós aprendemos isso com Jesus e nós somos convidados pelo próprio Jesus a vivermos isso também. Repare nos versículos 18 e 19. Jesus está dizendo aos seus discípulos, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas no terceiro dia
ele ressuscitará. Ora, quando nós percebemos aqui a agenda de Jesus, nós percebemos que ele tem convicção muito clara do seu chamado, da sua vocação. Ele precisa subir para Jerusalém. Então ele caminha resolutamente na direção de Jerusalém. Por quê? Porque ali ele seria entregue aos sacerdotes, aos mestres da lei, aos religiosos daquele tempo, que não conseguiam ver além de aspectos morais ou da sua capacidade de seguir leis e regras e não conseguiam enxergar exatamente aquilo que Deus estava fazendo na história, não conseguiam perceber a graça maravilhosa de Deus que ali estava sendo revelada por meio de Cristo Jesus. Jesus então seria entregue por esses religiosos para que ele fosse zombado, para que ele fosse açoitado, para que ele fosse castigado e para que ele fosse crucificado e morto. Essa era uma realidade que Jesus entendia e que precisava acontecer. Jesus opta pela obediência. Ele opta por seguir resolutamente nessa direção, porque isso era necessário. E nós então percebemos ele aqui dizendo que ele ressuscitaria, ressurgiria ao terceiro dia. Jesus caminha na direção da obediência, de fazer o que precisava ser feito, mesmo em face ao prejuízo e o sofrimento. Nós falamos muito a respeito da graça salvadora de Deus revelada em Cristo Jesus e que nós a recebemos, então, a salvação de forma graciosa. Mas isso não significa que não houve um preço que foi pago. Quando nós falamos a respeito da salvação, ela ser de graça não significa que a nossa dívida simplesmente foi anistiada, que a nossa situação de devedores diante de Deus simplesmente foi esquecida. Essa dívida não foi anistiada, essa dívida não foi esquecida, essa dívida foi efetivamente paga. Jesus é aquele que pagou o preço pelo meu erro, pelo seu erro, pela minha falha, pela sua falha. Jesus caminha resolutamente ali, entendendo a sua vocação. Ele continua na direção de Jerusalém, mesmo em face ao prejuízo e ao sofrimento. E ter um caráter servidor, ouvir o chamado do serviço, talvez implique sim em alguns prejuízos. Talvez implique sim, na ótica do mundo ao nosso redor, em perder algumas coisas e até mesmo em sofrer. Mas tem a ver com a obediência. E quando você se dispõe a obedecer a Deus, os seus princípios e os seus preceitos e os seus valores, você vai perceber que às vezes você vai enfrentar prejuízos, talvez você vai enfrentar sofrimento. Quando você segue os princípios e valores de Deus, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, isso vai fazer com que talvez você deixe de aparentemente se projetar, de aparentemente ganhar usando situações e meios escusos que você entende que são errados. Então você não vai ali se sobrepor, você talvez não vai ganhar mais, você não vai ter mais sucesso, mas o seu coração se manterá em paz. Você pode aparentemente sofrer esse prejuízo, você pode aparentemente perder, mas na verdade você estará ganhando. Então, alguém chamado para servir entende isso, ele opta pela obediência, porque é isso que nós aprendemos de Jesus. Ele obedece ao seu chamado, ele obedece à sua vocação, ele é fiel e fiel até o fim, ele é fiel e fiel até a morte e morte de cruz. Mas Jesus, ele ressurge, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vence a morte e essa é a prova de que Deus está no controle de todas as coisas e essa é a prova de que o plano estabelecido por Deus para nos trazer de volta a um relacionamento real, verdadeiro e genuíno com Ele, deu certo. Jesus vence a morte e Ele nos ensina a lutar como Ele lutou, a vencer como Ele venceu, caminhando na direção da obediência, fazendo o que é certo, buscando ser irrepreensíveis, ou seja, não dignos de sermos repreendidos, fazendo o que é certo mesmo quando é difícil,
E no nosso caso, ainda que nós erremos, que nós tomemos consciência do nosso erro, nos arrependamos e somos perdoados, porque foi exatamente por isso que Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos obter o perdão. Então, que ao ser chamado para servir, você opte constantemente por obedecer a Deus. Mesmo que, aparentemente, aqui na história, você tenha que enfrentar o prejuízo, você tenha que experimentar o sofrimento. Mas o texto aqui nos faz perceber que Jesus integra esse prejuízo e esse sofrimento à sua vida por compromisso com a sua missão de glorificar ao Pai e por sua confiança de que haverá um terceiro dia. Então, nós optamos pela obediência porque nós entendemos que só isso vai satisfazer o nosso coração. Nós só seremos satisfeitos quando experimentarmos essa possibilidade de vivermos para a glória de Deus. Afinal de contas, nós fomos criados para isso, para glorificar a Deus. E Jesus tem a confiança de que haverá o terceiro dia. Eu e você também podemos ter essa mesma confiança. A confiança de que ainda que a gente, por conta dessa obediência, experimente perseguição ou prejuízo ou qualquer tipo de sofrimento, quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, quando nós estivermos diante de Jesus, aquele que enxugará de nós todas as lágrimas, quando nós estivermos na presença do nosso Criador, o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, nós, de fato, entenderemos, nós, de fato, experimentaremos a plenitude da vida. E para isso, nós somos convidados a obedecer. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nós lemos: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. E o tempo devido, onde nós de fato seremos efetivamente exaltados, onde nós viveremos efetivamente como fomos criados para viver, será ali, na presença do nosso Criador. Por isso o nosso coração tanto anseia pela eternidade. Mas discípulos chamados para servir devem, olhando para a vida, para a obra de Jesus, também optar por uma vida para Deus e não em um Deus para a sua vida. Você conhece talvez bastante esse texto que gera ali uma indisposição nos discípulos. Afinal, o texto diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, ela chega até eles e, diante dos discípulos, pede para Jesus que os seus filhos estivessem em uma posição privilegiada. Que quando o reino de Deus fosse estabelecido, e ali na mente do povo judeu naquele tempo, Jesus entraria em Jerusalém e ele ali se levantaria contra o Império Romano com seu poder e ele estabeleceria definitivamente ali o seu reino, e ela pede que os seus filhos estejam à direita e à esquerda de Jesus, mais próximos, liderando, mandando, tendo uma posição melhor, que eles pudessem ser ali os ministros estabelecidos por Jesus para ajudar a governar aquele povo. Mas o que ela não sabia e o que os discípulos de Jesus também não sabiam era de fato aquilo que Jesus experimentaria. É exatamente por isso que Jesus está dizendo a eles: vocês podem beber do cálice que eu vou beber. Eles dizem: podemos. Jesus já sabia o seu destino, Jesus sabia que ele experimentaria a morte. Ele já tinha acabado de falar isso, mas eles ali ao redor ainda não entendiam exatamente o que isso significava. Jesus diz: é verdade, vocês vão experimentar, e Jesus sabe do martírio que os seus discípulos vão experimentar mais para frente, mas ali ainda não era o chegado momento, e ele diz: não cabe a mim dizer quem vai estar à direita ou à esquerda, e os outros discípulos então ficam indignados com essa situação, mas isso faz-nos perceber que essa opção de viver uma vida para Deus e não simplesmente buscar um Deus para a nossa própria vida faz parte desses que são chamados para o serviço.
Nós podemos levantar aqui algumas questões, por exemplo, qual era a visão daquela mãe acerca da relação dos seus filhos com Jesus, como que eles poderiam efetivamente, diante ali daquela expectativa de um reino liderado por Jesus, o que os seus filhos fariam e como que eles poderiam, ali junto de Jesus, estar à frente. Existia uma perspectiva de sucesso, existia uma perspectiva de que eles estivessem acima. Agora, qual é a razão da indignação dos outros 10 discípulos quando eles escutam o pedido dessa mãe? Será que de fato é porque eles entendem que Jesus está caminhando resolutamente na direção da morte? Será que eles entendem de fato que o reino que Jesus veio estabelecer, ele não é um reino simplesmente transitório aqui na história, mas um reino que ecoaria na eternidade? Ou será que a indignação dos discípulos ali, diante do pedido daquela mãe para com os filhos dela, é exatamente porque eles também tinham o mesmo desejo dentro do coração? Eles também queriam ter essa posição, eles também queriam estar ali junto com Jesus, ou o mais próximo possível, mandando, liderando em uma posição de destaque principalmente diante dos outros discípulos. Será que não é exatamente por isso que eles estão inquietos? Será que eles não estão trazendo para a vida deles essa mesma teologia do Deus a serviço do nosso sucesso? Eu acredito que essa teologia não estava localizada apenas naquela mulher, mas talvez ela fosse uma epidemia que tinha ali também alcançado o coração de todos os discípulos, e talvez ela seja uma epidemia que alcance o meu e o seu coração. Sempre querendo esse destaque, afinal de contas é isso que a cultura do nosso tempo nos ensina, sempre querendo a melhor posição. Nós vivemos em um tempo onde falar de servir parece se diminuir. Nós queremos que os outros nos sirvam, nós estamos até mesmo dispostos a pagar para que os outros nos sirvam, mas nós não estamos dispostos a servir, ainda mais fazer isso de vontade própria, ainda mais fazer isso voluntariamente. Nós nos sentimos desconfortáveis com o serviço, porque a sensação que nós temos é que servir é ser menor. É exatamente por isso que Jesus toca nesse assunto. Jesus é aquele que definitivamente é maior. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que é o Logos, a força motriz que fez o universo existir. Tudo que existe foi feito por meio dele, sem ele nada do que existe existiria. E ainda assim, Jesus, ao entrar na história, ele se faz menor entre os menores. Jesus é aquele que se dispõe a servir. Jesus é aquele que, junto com os seus discípulos, está disposto a ajoelhar e lavar os seus pés. É isso que ele está ensinando, nos ensinando que nós devemos optar em viver uma vida efetivamente para Deus, a partir dos direcionamentos de Deus, com um relacionamento genuíno com esse Deus Criador, e não simplesmente em optarmos por um Deus que possa atender às nossas necessidades, um Deus que possa atender o desejo do nosso coração, que possa atender aquilo que nós queremos para a nossa própria vida. A motivação da nossa fé aqui, de fato, ela está sendo provada, como a dos discípulos ali estava sendo provada. Será que, de fato, eles queriam um relacionamento com esse Deus poderoso e abençoador, que é capaz de abençoar, ou eles simplesmente queriam um relacionamento com as bênçãos que esse Deus poderia dar? Nós vivemos em um tempo onde muitas vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas elas não querem um relacionamento com esse Deus maravilhoso, Criador, poderoso, que fez todas as coisas, que é capaz de abençoar. Elas querem um relacionamento simplesmente com as bênçãos que Deus pode dar. Porque se elas quisessem um relacionamento com Deus poderoso que abençoa, mesmo quando as bênçãos não viessem,
o relacionamento se manteria, porque afinal de contas é com Deus que elas se relacionam, aquele que tem uma vontade boa, perfeita e agradável e sabe o que é melhor, e mesmo quando aparentemente aquilo que nós gostaríamos não acontece, ou nós não nos sentimos abençoados, nós temos convicção de que Ele ainda está no controle, fazendo aquilo que é o melhor para nós, afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se nós simplesmente queremos uma relação com as bênçãos que esse Deus pode dar quando as coisas saem do nosso controle, quando a gente enfrenta uma pandemia, quando a gente pede o controle daquilo que está ao nosso redor, quando a gente vê o nosso mundo virando de ponta cabeça, quando a gente tem incerteza quanto à nossa saúde, quanto à condição econômica do nosso país, a sensação que a gente tem é que esse Deus não serve mais. Porque se Ele está ali simplesmente para nos abençoar, Ele não nos abençoa, que serventia Ele tem? Talvez seja por isso que nesse momento muitas pessoas que antes começaram em meio à preocupação buscar a Deus, ao não verem uma solução rápida, têm se decepcionado com Deus. Por quê? Porque o relacionamento que elas têm buscado é um relacionamento com as bênçãos de Deus e não com um Deus capaz de abençoar. Nós devemos, ao sermos chamados a servir, optar por uma vida para Deus, com um relacionamento real, genuíno com Ele, e não simplesmente um Deus para a nossa vida. Nós devemos optar em servir, adorar e nos relacionar com esse Deus que é capaz de abençoar, e não simplesmente com as bênçãos que Ele pode nos dar. E aí nós chegamos na parte final desse trecho, onde nós percebemos que devemos, então, optar pelo serviço efetivamente como uma resposta à cultura do poder que está à nossa volta, como resposta à cultura ao nosso redor que jaz no maligno. O Evangelho nos faz perceber que aquilo que nós aprendemos em Cristo e a maneira como nós passamos a viver, ela é contracultural. Ela vai na contramão da cultura, claro. Se o mundo jaz no maligno, se o mundo está contaminado pelo pecado, se o mundo ao nosso redor ele absorveu o que é mal, quando nós passamos a viver a partir do direcionamento dos ensinamentos de Jesus, nós vamos subverter essas estruturas contaminadas pelo mal. Nós vamos na contramão dessa cultura à nossa volta. É isso que nós encontramos a partir do versículo 25. Jesus chamou então os discípulos e disse: olha, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Eu sei, vocês entendem isso. Talvez seja exatamente por isso que esse pedido está sendo feito por essa mãe que quer que os seus filhos dominem. Talvez seja por isso, exatamente por isso, que vocês estão indignados, porque vocês querem dominar. Só que não será assim, não pode ser assim entre vocês. Pelo contrário, diz Jesus, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o direcionamento de alguém chamado para servir. Optar pelo serviço em resposta à cultura do poder, porque foi essa a opção de Jesus. O Deus encarnado opta por servir. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para entregar a sua vida e estava disposto a derramar o seu sangue pelo resgate de muitos. Assim, deve ser a comunidade dos discípulos, a comunidade daqueles que afirmam seguir a Jesus. Nós devemos ser conhecidos como uma comunidade de servos. Assusta o meu coração quando eu ouço pessoas que ainda não têm um relacionamento genuíno com Jesus, ainda não conhecem as verdades do Evangelho, ainda não frequentam uma comunidade cristã, que a dificuldade que eles têm ao estar numa igreja, por exemplo, é com aqueles que se dizem discípulos de Jesus e lá estão e aparentam ser orgulhosos, soberbos,
se percebendo melhores ou se achando melhores do que os outros ao redor, simplesmente porque eles estão dentro de uma igreja e seguem alguns aspectos éticos e morais, e então desprezam aqueles que estão do lado de fora. É estranho ver isso acontecer, porque o nosso chamado é exatamente o contrário. Nós não somos chamados para nos gabar desse poder, nós somos chamados para viver as responsabilidades que Deus nos dá ao sermos salvos. Nós percebemos isso ao longo da história. Quando Deus chama Abraão lá no Antigo Testamento, ele diz, olha, eu vou abençoar aqueles que abençoarem a você, eu vou estar com você, né? Eu vou fazer de você uma grande nação. Mas ele dá uma grande responsabilidade. Os povos serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Isso também está sobre nós também, enquanto Igreja de Cristo, a partir do Novo Testamento, porque nós temos esse mesmo chamado para sermos agora o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E nós temos então essa grande responsabilidade de abençoar as nações, de abençoar as pessoas. E nós devemos abençoá-las cuidando, servindo, nos dispondo a auxiliar, a ajudar naquilo que for necessário. Podem ser aspectos sociais, da necessidade física que essas pessoas têm. Pode ser uma perspectiva emocional, da necessidade emocional que as pessoas do nosso tempo têm tido. Pode ser dentro do aspecto da necessidade espiritual que essas pessoas têm, porque afinal de contas elas têm um grande vazio dentro do coração, que é do tamanho exato de Deus, que só pode ser preenchido pela eternidade. Nós devemos ser conhecidos como uma comunidade de servos. Nesse sentido, algumas implicações. O que significa essa opção pelo servir no contexto de uma comunidade cristã? São vários aspectos muito amplos. Para começar, como que nós podemos servir uns aos outros dentro dessa comunidade de discípulos? Nós temos tido muitas oportunidades nesse sentido, mesmo estando distantes uns dos outros, porque as necessidades estão aí. O que nós podemos fazer por aqueles irmãos da nossa comunidade local que estão tendo alguma necessidade? Como eu disse, seja ela de ordem física, emocional ou espiritual nesse tempo. O que nós podemos fazer uns pelos outros? Eu sempre lembro aqui que o Novo Testamento é recheado dos chamados imperativos de mutualidade, aquilo que nós podemos e devemos fazer uns pelos outros. O que nós temos feito uns pelos outros? O que significa a opção pelo servir no contexto da missão no mundo? Nós recebemos de Jesus uma grande comissão de ir, de compartilhar do Evangelho da Graça, de fazer discípulos. Por quê? Porque essa é a grande necessidade do coração do ser humano. E essa missão, ela se faz indo. E quando nós falamos do Evangelho, ele deve ser não apenas algo que faça sentido, mas algo que seja sentido, que seja percebido. Dessa maneira, nós devemos pregar, proclamar o Evangelho com palavras e atitudes. O que nós temos feito do lado de fora dos muros da nossa igreja aqui local, das nossas igrejas, você que está assistindo, você que está nos acompanhando aí pela internet, e talvez seja de uma outra igreja e está aqui nos acompanhando também. O que nós temos feito, o que você tem feito, o que todos nós que nos intitulamos discípulos de Jesus aqui na história, o que nós temos feito para servir no contexto da missão no mundo? Nós somos vocacionados a essa missão. Deus está reconciliando por meio de Cristo Jesus consigo o mundo. E Ele nos deu um ministério, o ministério da reconciliação, esse é o nosso papel. Nós devemos, então, com palavras e atitudes, exercer esse ministério. E o que significa a opção pelo servir, como comunidade de Cristo, em meio ao mercado da fé? Porque, afinal de contas, infelizmente, hoje, a gente tem ouvido que igreja se tornou um negócio,
que igreja é um mercado, que igreja só serve para lesar as pessoas. E isso, infelizmente, acontece porque tem muita gente fazendo isso mesmo. Muita gente mais preocupada em prosperar financeiramente por meio do uso de questões relacionadas à fé do que efetivamente se empenhar e se preocupar com o coração, com as emoções, com o físico, o emocional e o espiritual das pessoas que, como Jesus mesmo disse, estão ali sofrendo, são como ovelhas sem pastor, sem cuidado, sem proteção, sem abrigo, sem amparo, sem alento. Que nós entendamos isso, que nós possamos caminhar na direção de fazer a diferença, que nós possamos levar, por meio das nossas atitudes de palavras, o entendimento de que a fé não tem a ver com o mercado, que não é algo que se compra, mas que nós possamos extravasar do amor de Deus e com esse amor com o qual nós fomos amados, nós possamos nos mover na direção daqueles que precisam. A gente está falando cada vez mais sobre flexibilização. Em alguns lugares do nosso país, do nosso estado, isso já é uma realidade. Estamos cada vez mais próximos de experimentar o tal novo normal, como vai ser o mundo, a nossa região, o nosso dia a dia, pós-pandemia, pós-quarentena, pós-reclusão. E a pergunta que fica no meu coração é, enquanto comunidade de discípulos, que opta pelo serviço em resposta a essa cultura ao nosso redor do poder e do sucesso, como vai ser o nosso comportamento? Agora que é hora de sairmos e estarmos de fato nas trincheiras, juntando os cacos de tudo aquilo que foi destruído, qual é o nosso papel? O que significa servir nesse contexto? Que Deus de fato traga esse entendimento ao nosso coração. E para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, será que em nossa vida temos optado pela obediência a Deus mesmo em face do prejuízo ou sofrimento? Se soubermos que obedecer a Deus, seguir os seus princípios e preceitos e valores pode trazer aparentes prejuízos, sejam eles financeiros ou mesmo a nossa imagem, aquilo que as pessoas vão pensar da gente aqui na história, será que a gente está disposto a obedecer mesmo assim? Mesmo que a obediência a Deus possa nos trazer prejuízo? Nós aprendemos com Jesus que ele estava disposto a obedecer, mesmo que isso trouxesse prejuízo à sua vida de maneira definitiva. Ele estava disposto a derramar o seu sangue em obediência. Em nossa vida, nós temos optado por uma vida para Deus ou temos buscado um Deus para a nossa vida? Nós temos nos relacionado com Deus poderoso, que inclusive é capaz de nos abençoar, ou nós temos simplesmente buscado um relacionamento com as bênçãos que esse Deus pode nos dar? Em nossa vida, nós temos optado efetivamente por servir, mesmo em uma cultura que nos convida ao exercício do poder, à busca obstinada e alucinada pelo sucesso profissional, financeiro, afetivo, seja qual for. Como igreja, como comunidade dos discípulos de Cristo, será que nós temos efetivamente nos identificado com as opções do nosso Mestre? Nós temos refletido o caráter de Cristo? Ao longo de todas essas semanas, nessa série, nós falamos de uma vida moldada pelo Espírito, e o que o Espírito está fazendo aqui é nos levando à imagem, a refletir a imagem de Jesus. Será que nós temos nos identificado com as opções de Jesus e temos seguido as opções de Jesus? Nós estamos dispostos a servir como ele serviu? Deixa as boas novas do Evangelho de Jesus transformar a sua vida e te conduzir a viver na contramão da nossa cultura, refletindo o caráter de Cristo, que mesmo sendo Deus e Todo-Poderoso, optou por servir. Que nós façamos o mesmo. Que Deus te abençoe, eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, que o seu amor revelado em Cristo Jesus, derramado naquela cruz, possa nos trazer o entendimento do nosso chamado ao serviço
Que assim como Jesus nos ensinou, nós possamos, ó Pai, assumir essa responsabilidade, caminhar na direção daquilo que o Senhor quer fazer, por meio de nós, através de nós, fazendo a diferença aqui na história. Que com palavras e atitudes possamos ser agentes do Seu reino, possamos gerar transformação, possamos entender que o Senhor está reconciliando consigo o mundo e o que o Senhor nos chamou a esse ministério da reconciliação. Que nós, ó Pai, efetivamente, como comunidade de discípulos, possamos refletir o caráter do nosso Mestre. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome de Jesus. Amém.